Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos começar agora o nosso estudo sobre as funções quadráticas, ou seja, a função do segundo grau. A gente identifica a função quadrática porque nós vamos ter, primeiro, uma função porque a gente tem o y, né? Lembrando aqui que f de x, isso aqui eu sempre tenho que ter em mente, que f de x e y, eu tô falando a mesma coisa, ou seja, tem essa relação de dependência aqui do x e do y, né? E na função quadrática, a gente vai ter a nossa variável x aqui com seu maior grau sendo 2. Por isso que a gente também a trata como função polinomial de segundo grau, ok? Porque ela tá aqui, é um polinômio aqui com o grau 2. Vai ser uma função em que os coeficientes também vão trazer informações importantes para a gente. Observe que agora nós temos o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A vai ser aquele que multiplica a variável x2. O coeficiente B vai ser aquele que multiplica a variável x. E o coeficiente C vai ser nosso termo independente. Essa função quadrática é uma função que está definida em R, tá? No conjunto dos reais, sendo A, B e C pertencente a R e A diferente de zero. Isso aqui eu preciso ficar bem atento a isso, ó, porque uma condição para que a função quadrática exista é que o A seja diferente de zero. Por quê? Imagina se eu não tenho, se esse A aqui, ó, for igual a zero. Se ele for igual a zero, eu deixo de ter esse primeiro termo. Aí ela vai deixar de ser do segundo grau, ó, ela vai passar a ser uma função do primeiro grau, ok? Bom, vamos ver aqui como é que fica, começar a familiarizar com a nossa função aqui, olha, como é que ficaria o nosso gráfico. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Nós temos aqui a seguinte situação. Y igual a x2 menos 2x menos 3. Se eu desconhecesse o comportamento da minha curva, uma das maneiras de eu esboçar esse gráfico seria atribuir valores para x, substituir esses valores na função e encontrar os valores de y. Lembrando que nessa tabela aqui, olha, eu posso atribuir valores quaisquer para x, que eu substituindo a função eu sempre vou encontrar os valores correspondentes de y. Nesse caso aqui, olha, nós pegamos uma parte negativa, pegamos o zero e uma parte positiva. E aí, olha, menos 2, substituindo nessa função aqui, nós vamos encontrar que y vale 5. Menos 1, substituindo a função, a gente encontra 0. Esses pontos que a gente encontra, esses valores que a gente encontra aqui, ó, esses pares ordenados, eles formam um ponto no nosso plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 de x com 5 de y, tá ali esse primeiro ponto. Menos 1 de x com 0 de y, tá aqui o segundo ponto. 0 de x com menos 3, tá aqui o terceiro ponto. 1 de x com menos 4, 1 de x com menos 4, tá aqui meu outro ponto. E assim a gente vai construindo a curva da nossa função, ok? Nós vamos observar aqui, ó, que eu tenho esse exemplo número 1 e tenho aqui, olha, o exemplo número 2 construído da mesma forma, olha, atribuindo valores para x, substituindo na lei, encontrando os valores de y, marcando todos os pontos encontrados e identificando a curva. Se nós observarmos, olha, nós temos esse gráfico traz para a gente o formato de uma parábola e aqui a gente consegue visualizar uma parábola com a concavidade voltada para cima. E aqui nós já temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Assim como na função do primeiro grau, né, lá na nossa função afim, quem determina se a função é crescente ou decrescente, ou seja, quem determina a inclinação da reta da nossa função do primeiro grau é o coeficiente A, aqui na função quadrática vai ser o coeficiente A que também vai determinar para a gente a concavidade da minha parábola. Então vamos observar aqui, ó, no primeiro exemplo, eu vou identificar aqui, olha, quem que é A, quem que é B e quem que é C. Então, vamos ver. Quem que é A nessa função? 1. Quem que é B? Menos 2. Quem que é C?
menos 3. Observe que eu tenho aqui, olha, A quem multiplica x2, B é quem multiplica x e C é meu termo independente. E aí eu consigo identificar meu coeficiente A, B e C. Como eu falei, o coeficiente A, ou seja, aquele que multiplica x2, vai mostrar pra gente o comportamento dessa curva, ou seja, vai nos mostrar se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Observe que aqui, olha, eu tenho um A maior do que 0. Quando meu A é maior que 0, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ou seja, só de bater o olho na lei da minha função, olhando o coeficiente A, eu já sei se a minha parábola vai ter um comportamento de concavidade voltada para cima ou para baixo. Vamos ver aqui no outro exemplo, olha. Aqui nesse exemplo 2, olha, quem que é A? Menos 1. Quem que é B? 2. Quem que é C? 3. Ou seja, nesse exemplo aqui, olha, nós temos que nosso A aqui é menor do que 0. Quando o A é menor que 0, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, assim como na função do primeiro grau, o coeficiente A está determinando para a gente aqui a concavidade, né? Se é voltada para cima ou se é voltada para baixo. Na do primeiro grau, ele mostrava se a inclinação da reta era crescente ou decrescente. E aqui na do segundo grau, ela vai estar mostrando para a gente se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Ao olhar o nosso gráfico aqui, olha, fazendo uma relação lá com a função afim, com a função do primeiro grau que nós estudamos, a gente viu que onde a reta, né, interceptava o eixo x, era a raiz da minha função. Ou seja, aqui, olha, eu consigo verificar, só de olhar pelo gráfico aqui, olha, que as raízes da minha função aqui vai ser o quê? Menos 1 e 3. Mais à frente, nós vamos aprender a fazer o cálculo dessas raízes, ok? Aqui a gente está identificando somente no gráfico. Aqui, olha, quem são as raízes aqui nesse outro exemplo? Menos 1 e 3 também, coincidentemente, né? Menos 1 e 3, olha lá, é onde a parábola está interceptando o eixo x. Onde a parábola está interceptando o eixo x, é a raiz da minha função. Lá na função do primeiro grau também, a gente viu que o termo independente lá na função do primeiro grau é o coeficiente b, ele mostrava pra gente onde a reta intercepta o eixo y. Nesse caso aqui da função quadrática, o c é que é nosso termo independente. Ou seja, o c é que vai mostrar pra gente em que ponto a função intercepta o eixo y. Então, olha só, se nós olharmos aqui, olha, quem que é C? Menos 3. Onde que minha parábola está cortando, está interceptando meu eixo Y? Exatamente no menos 3. Ou seja, C igual a menos 3. O que é isso? Ponto que a parábola corta o eixo Y, ou seja, é o ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas, ok? Vamos ver aqui no outro exemplo, olha. Quem que é C aqui? 3. Olha lá onde a parábola está cortando, está interceptando o eixo Y, exatamente no 3. Ou seja, o C aqui é igual a 3, que é o quê? O ponto que a parábola corta o eixo Y, ou seja, é o ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Então, assim como tanto a função do primeiro grau como a do segundo grau, a função afim ou a função quadrática, os coeficientes nos trazem informações importantes sobre o comportamento dessa curva, né? E aí, se a gente observar, é muito parecido. O coeficiente A do primeiro grau mostra a inclinação da reta, se é crescente ou decrescente,
Na do segundo grau vai mostrar se é uma concavidade voltada para cima ou para baixo. O termo independente mostra onde a função intercepta o eixo y. E as raízes mostram onde a função intercepta o eixo x. Ou seja, nesse primeiro momento aqui, olha, num reconhecimento primário aqui da nossa função, né? A gente consegue ver já só de bater o olho na função, olha, eu já conseguiria identificar. É uma função de segundo grau, portanto, meu gráfico é uma parábola. A concavidade é voltada para cima, porque meu A é maior que zero. E intercepta o eixo y em menos 3, porque o C aqui vale menos 3. Eu achando as raízes, eu vou ver exatamente onde intercepta o eixo x. Mesma coisa aqui, olha. É uma parábola com cavidade voltada para baixo, porque meu A é menor que zero. Intercepta y em 3, porque meu C é 3. E se eu achar as raízes aqui, eu vou achar exatamente onde ela intercepta o eixo x, ok? No nosso próximo vídeo agora, nós vamos fazer o estudo das raízes de uma função quadrática, ok? Então, continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.